Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Martim Lutero, quando deu seu testemunho diante da Dieta de Worms, naquele tribunal inquisidor, ele disse que a menos que ele fosse convencido pelas Sagradas Escrituras e pela razão simples, ele não se retrataria dos seus escritos, deixando bem claro que a sua fé estava firmada na verdade do sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus e regra de fé e prática para o cristão. Tendo em vista isto, ao olharmos para esse texto, temos duas questões a considerar. A primeira questão é a condição humana. O homem ele é pecador, e pecador por essência, como filho de Adão. Todos pecaram. E se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que esta é a condição de toda a raça humana. O homem está morto em delitos e em pecados, como diz Efésios capítulo 2. Agora, quando falamos de pecado, temos que ter noção daquilo que pecado significa. A palavra hatar, no hebraico, e a palavra hamartia, no grego, ambas têm o mesmo significado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é errar o alvo, que é não atingir uma meta, não seguir um padrão. E que padrão seria este, a não ser o padrão bíblico para a vida que está expresso nas Escrituras? Então logo eu só posso chamar de pecado, na prática, a quebra do mandamento. E a quebra do mandamento que está na Escritura. A grande questão é, nos dias de hoje, e também vemos isso há décadas atrás, o evangelicalismo desenvolveu doutrinas que são próprias deles, regras que não estão claras nas Escrituras, e impõe essas regras como sendo absolutamente plausíveis, tradições a serem respeitadas. Muitos líderes falam isso a plenos pulmões no púlpito, dizendo que igrejas que não seguem tais padrões não são igrejas cristãs, são mundanas. Eu já ouvi líderes religiosos dizerem que as igrejas tradicionais, porque os homens usavam bermuda, jogavam futebol, eram mundanos. Mulheres que cortavam seus cabelos, ou pintavam as unhas, ou pintavam os cabelos, ou colocavam brincos, estavam se vestindo como Jezebel. Essas heresias foram toleradas durante muito tempo. Mas nós não podemos passar a mão no pecado. Isso é pecado. Ensinar esse erro é pecado. A Bíblia estabelece de maneira clara o que é pecado. É errar o alvo dos mandamentos de Deus, nas Sagradas Escrituras. Se você tem uma igreja que segue uma tradição, não tem problema. Eu gosto de tradições e creio que tradições devem ser respeitadas, mas nunca substituírem a palavra de Deus. Quando você vê na Bíblia uma regra clara sobre alguma prática e aquilo é proibido e você pratica, você quebra um mandamento, você peca. Mas se não está estabelecido no Antigo e no Novo Testamento como doutrina, e se é ensinado como doutrina, tal ensino deve ser repudiado, pois é uma heresia. Quando nós, evangélicos, protestantes, falamos dos erros católicos romanos acerca do purgatório, da perpétua virgindade de Maria e de outras doutrinas que nós consideramos equivocadas, nós afirmamos isso com muita dureza. Mas quando nós olhamos para algumas igrejas que ensinam que a mulher cristã, nos dias de hoje, só pode orar se estiver com um véu na cabeça, com base na interpretação de um único texto, que é 1 Coríntios capítulo 11, e ensinamos isso como doutrina. Quando nós evangélicos, nos dias de hoje, vemos em muitas igrejas pastores ensinando que o homem usar bermuda, jogar futebol ou ir à praia comete pecado, sendo que isso não está estabelecido na Escritura, pela palavra de Deus, e ensinam isso como doutrina a ponto de disciplinar ou impedir alguém de tomar a ceia, nós aceitamos de bom grado. Quando nós vemos igrejas que dizem que tem um ministério de dança, onde pessoas ficam ali na frente como um balé, dançando e dizendo que isso é adoração, sendo que no Novo Testamento não está estabelecido isso no culto ao Senhor, nós ficamos calados. Quando vemos mulheres sendo ordenadas ao ministério pastoral, dando bênção apostólica, batizando e fazendo tudo isso, sendo que o Novo Testamento é claro, dizendo que o ministério ordenado cabe aos homens, nós aceitamos de bom grado e não falamos nada. A grande questão é, até onde o sola Escritura, acerca daquilo que Deus condena, daquilo que Deus aprova, você aplica na vida. Você luta por aquilo. Nós temos que rever o nosso cristianismo e nos voltar para o cristianismo bíblico. Se é pecado, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é pecado. E se eu ensino algo que a Bíblia não diz, eu sou um herege.
Nós temos que parar de passar a mão por cima de pessoas porque tem grande igreja, porque tem uma instituição muito grande. Fulano é um homem de Deus porque fundou uma igreja com muitos membros. Olhe os templos das igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, os mormons. Templos lindos, lotados, cheios de gente. Por isso está aprovado? Se você for em várias seitas religiosas que não coadunam com as doutrinas cristãs apostólicas, são lindos, organizados, o louvor é legal, o ambiente é um ambiente saudável, mas negam doutrinas fundamentais. E nós dizemos, herege, herege, herege. Mas os nossos hereges preferidos, bonitinhos, de terno, nós passamos a mão por cima. Chegou a hora de nós nos voltarmos para o Evangelho, para a Escritura. O evangelicalismo brasileiro tem virado piada, tem sido motivo de chacota por falta de seriedade bíblica, por falta de maturidade, por falta de evangelho puro, de pregação pura, não de beatice religiosa, não de santificação externa apenas, mas de pregar a verdade, com equilíbrio. Se os cultos que passam nas lives, na internet, fossem cultos centrados, onde o louvor era bíblico, onde o ambiente era um ambiente saudável, calmo, tranquilo, organizado, onde a pregação fosse carregada de Bíblia, interpretação correta e seriedade na pregação, será que teríamos tantas chacotas? Vejam aí da onde vêm as chacotas para o Evangelho. Se são das igrejas que levam um culto a Deus sério, pautado na Escritura, de maneira ordeira, com pregação bíblica expositiva, ou os cultos que são carregados de tradições humanas e coisas da cabeça de gente maluca. Precisamos rever nossos conceitos e valores. Precisamos nos voltar rapidamente para as Escrituras, condenar aquilo que é pecado, aquilo que de fato é errar o alvo, e não perder tempo condenando aquilo que a Bíblia não condena.